Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, eu tenho 28 anos e eu costumo brincar que a minha carreira ela é meio torta. Ela é um pouquinho torta para chegar até onde eu cheguei hoje e eu vou contar um pouquinho dessa minha trajetória para que vocês me conheçam melhor. Então, eu sempre tive a sorte de vir de uma família muito boa, uma família que sempre me deu todo o suporte que eu precisava. Não só o suporte financeiro, o que a gente sabe que é muito importante, mas também um suporte afetivo e emocional. Então eu sempre fui muito incentivada a seguir aquilo que eu gostava e a ir atrás dos meus sonhos. E a minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, principalmente, sempre me deram e me ensinaram todas as ferramentas para fazer as coisas acontecerem. E quando eu digo as coisas, eu estou dizendo tudo aquilo que eu sempre sonhei para mim. Eu sou do interior, falo porta, por quê? E eu estudei numa escola muito boa aqui em Campinas, estudei na mesma escola a vida inteira, desde o maternal até o 3º ano. E tenho muito orgulho de falar que eu vim e sou cria da Escola Comunitária de Campinas. Foi quando, no meu 3º ano, eu tive uma professora, a Fabiana, inclusive é uma pessoa que eu admiro muito, a Fabiana Saad. E eu tive uma professora que era professora de História e ela começou a dar aula de Sociologia pra gente. Era o 1º ano em que a Sociologia entrou na grade das escolas como obrigatória. E foi aí que eu tive a minha primeira paixão. Foi quando eu descobri a Sociologia, mais amplamente as Ciências Sociais, e eu me apaixonei. E no 3º ano eu decidi que era isso que eu queria fazer na graduação e naquele momento da minha vida. 17 anos nas costas, criada pela mãe e pelo pai, sempre morei em casa, nunca tinha tido nenhuma experiência fora. Peguei minha malinha e mudei para Morada do Sol, Araraquara, mais interior ainda, 200 mil habitantes, para fazer graduação. Então, passei na Unesp, uma universidade estadual, e fui com a minha malinha aos 17 anos, menor de idade, para estudar fora de Campinas. E eu brinco que foi uma experiência muito sofrida, porque morar sozinha não é fácil. Com 17 anos eu era completamente ingênua para um montão de coisas e eu precisei endurecer na marra, porque afinal de contas era só eu. Morei numa república, morei com mais 8 mulheres, também foi uma experiência incrivelmente maluca, em que eu aprendi muito. Mas hoje eu tenho a maturidade de que a graduação me fez grande parte do que eu sou. Não só por estar nas ciências sociais, e aí eu tive a oportunidade de trocar experiências com pessoas completamente diferentes de mim, de origens diferentes, lugares diferentes e principalmente cabeças e mentalidades diferentes. E isso fez com que eu crescesse muito, amadurecesse muito e ganhasse muita experiência, não só profissional dentro daquela área acadêmica, mas também experiência de vida ao conviver com pessoas e passar por coisas que eu nunca imaginei que eu precisaria passar. Inicialmente, quando eu entrei na Unesp para cursar Ciências Sociais, eu tinha o sonho de ir para a academia. Eu admirava muito os professores da universidade, aquilo me brilhava muito os olhos. Então, no meu 4º ano, eu comecei a entrar no mundo acadêmico da maneira que eu podia. Então, no final do meu 3º ano para o 4º, eu comecei a dar aula. Entrei numa escola de Araraquara, então eu dei aula de inglês, eu dei aula de história, de sociologia, de geografia. Era um estagiário, então eu dava aula ali de tudo o que caía no meu colo. E foi uma experiência muito marcante, não só porque eu aprendi, e eu lembro que eu com 20 anos precisei dar aula para o 3º colegial e aquelas pessoas com 18 anos olhavam para mim e não me reconheciam naquela posição. Então eu precisei me endurecer e endurecer minha autoconfiança, minha autoestima. Mas também foi um aprendizado porque quando eu dei aula, finalmente eu entendi que aquilo era legal, aquilo me deixava feliz, mas eu sentia dentro de mim alguma coisa ali me falava que não era aquilo ainda que eu queria fazer pro resto da minha vida. Afinal de contas, quem sabe o que quer fazer pro resto da vida quando você tem 17, 18, 19, 20 anos? É muito difícil, é um desafio muito grande. E aí no meu 5º ano eu ainda trabalhava, era o meu último ano de graduação. Eu tive um problema na minha casa com um familiar meu e eu precisei retornar 6 meses antes para finalizar minha monografia, finalizar minha graduação à distância, já em Campinas, de volta na casa dos meus pais. O bom filho torna a casa, cá estava eu de novo, morando com meu pai e com a minha mãe. De volta em Campinas, de volta com os meus pais, era um novo desafio, né? Eu fiquei durante um ano cuidando da minha avó. Foi um ano em que definitivamente eu aprendi
muito. Foi um ano muito difícil e ao mesmo tempo um ano de encontro próprio. Foi um ano em que eu me conheci muito. E eu nunca tinha tido, mesmo que na graduação, morando sozinha, com todas aquelas experiências e vivências, eu ainda não tinha chegado nesse nível de maturidade emocional para me entender como eu me entendi naquele ano. E cabeça vazia, vocês sabem, né? Eu voltei em casa, eu cuidava da minha avó, eu não trabalhava, foi um ano sabático. E aí eu repensei muito a minha carreira e falei pra mim mesma, ok, não quero dar aula, o que é que eu quero fazer então? Voltando pra casa, minha família é daqui de Campinas, então as pessoas começaram a me encher de conselhos e dicas. E cada um falava uma coisa, Giovana, você tem cara disso, Giovana, você tem característica daquilo. E muita gente começou a bater na tecla que eu era uma pessoa de recursos humanos. Você é comunicativa, você ama pessoas, vai pra essa área. E talvez um pouco influenciada, eu acabei prestando, no final desse ano sabático, um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas no IBMEC. E esse MBA foi o responsável pela minha segunda paixão, que foi o momento em que eu conheci o coaching e descobri essa profissão e essa metodologia que até hoje eu carrego comigo enquanto profissão e é o que eu faço e amo fazer como profissional. No meu primeiro dia no MBA, na minha primeira aula mais especificamente, eu já trabalhava nessa época, então eu trabalhava durante o dia e ia para o MBA à noite, e na minha primeira aula, um professor, o Rubens, chegou e ele foi dar aquela matéria que se chamava coaching. Nunca tinha ouvido falar, não fazia a menor ideia o que era isso, e quando ele explicou, foi aí que eu entendi. Aquilo era a unificação das minhas características pessoais, né, a minha comunicação, minha empatia, minha flexibilidade, com tudo aquilo que eu tinha aprendido na graduação e nesse meu primeiro emprego formal. Então era a união de tudo que eu era pessoalmente e o que eu era e queria ser profissionalmente. E aí, como eu falei, eu me encantei, me apaixonei e eu lembro de eu perguntar para mim mesma como é que eu faço para estar onde esse cara tá e para atuar com o coaching. Então eu fui atrás, fiz um Leader Training, que é um treinamento de alto impacto emocional. Aquilo transformou muito a minha mente e a minha vida. E em seguida do Leader Training eu já emendei ali um Practitioner em Programação Neurolinguística e um Coaching empresarial. E eu me formei enquanto coach e também enquanto programadora neurolinguística e comecei a fazer umas bruxarias por aí também, nesse meio tempo. Uma coisa que ninguém te fala quando você sai de uma escola de programação neurolinguística, pelo menos pra mim, ninguém falou naquele momento, é que você sai tão empoderado que você sai de lá acreditando que você vai dominar o mundo. E eu saí dessa forma. Então eu saí com o certificado de coach nas mãos, com aquele poder de vou dominar o mundo na cabeça. E a hora que eu fui pro mercado e me posicionei como coach, eu entendi que as coisas não eram muito bem assim. Fui atrás de conversar com coaches, pessoas que eram mentores e que já trabalhavam com isso, tinham uma carreira nisso, e todos me disseram a mesma coisa. Giovana, esse caminho que você está tentando, você vai bater cabeça. Eu admito que eu sou canceriana, sou um pouquinho teimosa, e eu falei, ok, vou bater cabeça, então vamos bater cabeça para aprender. E nossa, como eu bati cabeça. E aí chegou um momento em que eu entendi que aquele formato talvez não funcionava da maneira que eu queria que funcionasse. E aí eu decidi procurar emprego em outra área para poder me sustentar enquanto eu fazia o meu sonho acontecer e enquanto eu fazia o coaching acontecer para mim. Foi aí que em 2017 o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças apareceu para mim e foi uma oportunidade, eu entrei para substituir uma pessoa, então eu realmente caí de gaiato em tudo aquilo e me identifiquei muito, estou lá até hoje, há 3 anos, quase 3 anos e meio, no IBEF Campinas, atuando com a organização dos eventos. Eu entrei ali para cumprir uma função de tapar um buraco que tinha naquele momento e fui me especializando. E hoje eu sou responsável no Instituto por toda a parte de comunicação, marketing e também a estruturação dos eventos. Desde o operacional, que é receber o palestrante, coffee, locação de sala, até idealizar como que vai ser o evento em si, realizar toda a divulgação. E o IBEF foi uma experiência incrível para mim, continua sendo, porque ele me proporcionou algo que eu não tinha ideia que ele era capaz de me proporcionar. Além de, claro, todo o desenvolvimento que eu tive na parte de estruturação de eventos corporativos, mas ele me proporcionou networking. E eu não tinha ideia do quanto networking influenciava a minha vida pessoal e também a minha carreira.
Eu adoro falar de networking porque eu sou a prova viva que networking profissional funciona de verdade. Em um dos eventos do IBEF Campinas, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito iluminada. Eu brinco que na nossa vida a gente tem pessoas iluminadas que nos ajudam a potencializar aquilo que a gente já é. E o Paul, com certeza, é uma dessas pessoas. E ele foi palestrar em um evento pelo IBEF, eu fui a pessoa que arquitetou tudo aquilo. E eu tive a coragem naquele momento de falar com ele. Encontramos uma sinergia muito grande de valores. E hoje somos sócios na Growth, transformando pessoas e profissionais comuns em profissionais de alta performance. Eu sempre me achei a networker, eu ia nos eventos, distribuía cartão, me apresentava, até o momento que eu entendi que aquilo não era o suficiente. Quando eu comecei a aplicar o networking de fato, a minha carreira começou a deslanchar e o coaching, que era aquele meu sonho que eu tinha deixado ali em stand-by para trabalhar em outras coisas e me sustentar enquanto aquilo ainda não fluía, começou a fluir em conjunto com o Paul, em conjunto com algumas outras ações que eu fui fazendo paralelamente a isso. E uma dessas ações é dos meus core business hoje, é algo que eu amo fazer, eu me descobri nessa profissão, me descobri enquanto marqueteira, que é o marketing de conteúdo, que é algo que eu trabalho hoje, é algo que eu me empenho hoje, e é claro, é algo que eu também transponho isso dentro da Growth, junto com o Paul. O marketing chegou na minha vida de uma maneira bem inusitada, então no próprio IBEF Campinas, nós tínhamos uma agência que fazia toda essa parte de marketing pra gente, principalmente o marketing visual, o design gráfico, e quando essa agência foi cortada, eu vi um gap ali a ser preenchido e eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de desafios. Falei, cara, esse é o meu momento, eu vou tentar, vou atrás. E eu não tinha ideia do que aquilo ia me proporcionar e como aquilo ia transformar a minha carreira. Tentei, me joguei e aí foi a minha terceira paixão e até agora é a última paixão que eu tive na minha vida, que é o marketing de conteúdo, e eu entendi que eu era boa naquilo e eu podia ficar ainda melhor. E aí, novamente, que é o que eu sigo fazendo até hoje, eu estudo muito, eu faço cursos, eu converso com pessoas, porque o marketing de conteúdo realmente me preenche enquanto propósito e eu consigo aplicá-lo em outras áreas da minha carreira, como é o caso tanto da organização de eventos, quanto da própria Growth e o desenvolvimento de pessoas e profissionais. A Giovana no futuro? A Giovana no futuro ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para ensinar, muitas vivências. Meu futuro é uma incógnita, mas é uma incógnita que vai ser incrível de vivenciar. Eu ainda quero tocar muitas pessoas com aquilo que eu faço, com o meu conteúdo, com a minha maneira de ver o mundo. E eu também quero aprender muito com elas. Poxa, eu tenho 28 anos só, eu tenho muita coisa pela frente ainda. Então, vocês aguardem que a Giovana e a Growth estão chegando aí.